Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula desta feita para abordarmos sobre o espaço rural. Até a aula anterior nós falávamos ainda sobre o espaço urbano, conceituávamos urbanização e também detalhávamos acerca do processo de urbanização do Brasil, do mundo, as situações verificadas nas cidades, o processo de periferização, enfim, esses aspectos todos nós discutimos na aula anterior, foram ali 2 ou 3 aulas destinadas a tratar do espaço urbano, e agora, a partir desta aula, nós vamos discutir um pouco sobre o espaço rural, né? Teoricamente, são lados que se opõem, são lados que são distintos, teoricamente, porque cada vez mais nós percebemos uma integração entre campo e cidade, muito em função do desenvolvimento da tecnologia, muito em função do processo produtivo e da necessidade de escoamento, beneficiamento, distribuição e consumo daquilo que se desenvolve no campo. Então, portanto, nós iremos aqui estar abordando acerca do espaço rural, mais especificamente falar aqui sobre as paisagens rurais. Então estamos no capítulo 8 do nosso livro, ali entre as páginas 200 e 203 é o que nós iremos abordar nessa nossa aula de hoje, tá certo? Bom, então o espaço rural é o espaço do campo, né, usado pelos seres humanos para, sobretudo, o desenvolvimento de atividades do setor primário da economia. Também lá atrás nós aprendemos direitinho o que são as atividades do setor primário, do setor secundário e do setor terciário, ok? Vimos que o setor primário, ele ali agrega as atividades oriundas da agricultura, da pecuária e do extrativismo. São justamente essas atividades que são as atividades marcantes, preponderantes no espaço rural. Tá certo? E essas atividades econômicas também desenvolvidas no campo, no espaço rural, são as responsáveis por moldar, por caracterizar as paisagens rurais. Nós também já vimos um pouco sobre as paisagens urbanas, entendemos um pouco o processo de transformação e de definição dessas paisagens, e da mesma forma nós precisamos aqui estar estudando sobre as paisagens no meio rural. E também você já tem conhecimento daquela diferença entre os elementos naturais para os elementos culturais da paisagem. Elementos naturais são aqueles elementos cuja natureza se encarregou de, produzir, de criar, de estabelecer. É o caso, né, dos rios, das montanhas, da floresta, etc. E as paisagens, os elementos culturais da paisagem são todos aqueles elementos que, portanto, nós seres humanos construímos. São as casas, as pontes, os prédios, as estradas, etc. Ok? Dito isso, a gente tem uma tendência a achar que no espaço rural haja uma predominância dos elementos naturais da paisagem, né? A gente tende a achar pelo fato de não ser cidade. Mas também a gente precisa relativizar isso porque no espaço rural, no campo, existem inúmeras atividades que são responsáveis pela criação dos elementos também culturais da paisagem. Às vezes a gente vê ali uma grande lavoura, talvez de café, de soja, de cana-de-açúcar, uma grande floresta de eucalipto, a gente deduz, olha quanta beleza, tudo muito verde, olha a natureza, olha só os pássaros ali pousando nessa vegetação, mas na verdade toda esta área plantada, toda esta área cultivada, ela fora desenvolvida por pessoas. Então, assim sendo, nós temos um elemento cultural da paisagem, que podemos aqui citar as plantações, os animais de criação, a carga, cercas, celeiros, equipamentos, máquinas, enfim, as próprias plantas, as sementes, etc. Né? Então percebam que tudo isso aí são elementos culturais da paisagem. Os elementos culturais da paisagem no campo meio que se diferenciam um pouco dos elementos culturais da paisagem na cidade. Né? Quais são os elementos culturais da paisagem na cidade? São as casas, os prédios, as pontes, a pavimentação do asfalto, enfim, é o aeroporto, é a rodoviária, etc. A paisagem cultural no campo é isso que eu falei. São as cercas, são os equipamentos, os tratores, são as plantações e assim sucessivamente. Mas, enfim, temos também muito desses elementos culturais da paisagem
no espaço rural, no campo. Claro, é evidente que o campo também apresenta elementos naturais. Você vai perceber lá uma cachoeira, um rio, um córrego, um riacho, que seja, ou mesmo uma montanha, uma colina, um planalto, uma chapada, ou então uma vegetação nativa. Isso é elemento natural da paisagem, ok? Bom, é sabido por todos nós quais são as principais atividades desenvolvidas no campo. Já dizia inicialmente, as atividades primárias da economia. Assim sendo, temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que inclusive já tivemos oportunidade de estudar sobre isso em outros momentos. Mas só para dar uma reforçada, é do campo que se extrai tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, desde a nossa alimentação, porque é no campo que se produz aquilo que literalmente nós precisamos para nos alimentarmos, como também é no campo que se extrai ali boa parte das matérias-primas, né, que são necessárias também para a produção das coisas, que são necessárias também para tocar ali o processo de industrialização na cidade. Matérias-primas, fontes de energia, enfim, minérios de modo geral. Né? Quando a gente fala extrativismo, nós estamos falando, claro, do extrativismo vegetal, do extrativismo animal e do extrativismo mineral, que está aí no bojo da extração de tudo isso que a gente sabe que é muito recorrente as pessoas extraírem no campo, como o minério de ferro, o carvão mineral, o próprio petróleo, manganês, a bauxita e etc. Então, essas atividades econômicas desenvolvidas no campo, elas são fundamentais porque elas dependem, na verdade a cidade depende muito de que essas atividades econômicas se desenvolvam, de que essas atividades econômicas transcorram com muita tranquilidade, que haja produtividade. Por exemplo, quando acontece por um motivo ou outro uma estiagem, uma seca severa, alguma irregularidade no regime chuvoso em um determinado lugar, a situação na cidade ela começa também a ficar preocupante porque pode haver um chamado desabastecimento. Ou seja, a seca, a estiagem, a falta de chuva, de uma certa forma afetou a produtividade de alimentos, que seja grãos ou que seja qualquer outro tipo de alimento que é comercializado por todos nós, e aí você vai perceber um desabastecimento, consequentemente o encarecimento dos preços, né? Enfim, toda aquela situação bastante caótica para quem vive nas cidades e depende, e que precisa diretamente daquilo que é produzido no campo para a sua sobrevivência. Da mesma forma, podemos falar acerca da pecuária, que não é necessariamente o cultivo do solo, mas é a criação de animais. Né? A gente costuma, quando falamos de pecuária, estar apenas associando a questão da pecuária bovina, que é, claro, evidente, é mais recorrente, que é inclusive uma das atividades econômicas desenvolvidas no campo aqui no Brasil, que são muito rentáveis, porque nós exportamos demais a proteína animal, particularmente advinda da criação do gado bovino, mas nós temos outras atividades dentro da atividade pecuária que o campo desenvolve de forma muito satisfatória, como por exemplo a piscicultura, né, que é a criação de peixes e portanto o abate e a comercialização desse tipo de animal, né, dessa proteína animal, que são muito importantes, as pessoas, enfim, muitas das quais inclusive preferem o peixe a qualquer outro tipo de proteína animal. Mas também nós temos a avicultura, né, que é a criação das aves aí para o abatimento. O Brasil também é um dos maiores exportadores de carnes de aves do mundo, mas podemos também citar outras atividades que são desenvolvidas no campo que está dentro do aspecto da pecuária. Eu poderia aqui também citar, por exemplo, a apicultura, né, a criação de abelhas para a extração, a fabricação do mel. Poderia aqui também estar citando a criação de outros animais que de repente são um pouco mais exóticos, mas que também se enquadram na questão da pecuária, como coelhos, como outros, enfim, e assim sucessivamente, tá bom? Então o campo ele também é o responsável, e sim, nós, em se tratando de pecuária bovina, também caprina, suína e etc., nós temos aquela ideia da pecuária extensiva e intensiva, que eu já expliquei nas aulas anteriores. A atividade intensiva e extensiva também se aplica para a agricultura, né? Aquela ideia da agricultura extensiva dos campos muito vastos, né? Da monocultura, da utilização intensa de implementos agrícolas para que se produza muito e muito. Na pecuária, a criação extensiva de animal é aquela criação dos animais em campo solto, aí sem muito controle no que diz respeito à utilização de
produtos veterinários, sem aquela alimentação balanceada, porque isso acontece na pecuária intensiva. A gente já citou sobre isso, é só para recapitular e situar todos vocês. Então a pecuária é uma atividade fundamental desenvolvida no campo. E o extrativismo, né? A extração de recursos naturais como mineral, vegetal e animal, muito presente nas áreas rurais, é uma atividade que modifica profundamente as paisagens. A extração mineral, por exemplo, altera o relevo original, elimina a vegetação e remove o solo. Algumas atividades responsáveis por modificar bastante a paisagem no campo e assim trazer aquele aspecto de elementos culturais da paisagem, sobretudo a atividade extrativa mineral, né? Porque ela vai retirar aquele volume gigantesco de rocha, ela vai remover tudo aquilo, vai retirar a cobertura vegetal para, enfim, ali no subsolo extrair o minério desejado, né? Mas o extrativismo a gente já sabe, né? O extrativismo animal não tem nenhuma relação com a pecuária, porque a pecuária você cria, você confina o animal, você o engorda para o abate. Já o extrativismo animal, não, você está dentro daquela lógica da caça, da pesca, e a pesca no extrativismo animal não tem nada a ver com a piscicultura que eu dizia, porque na piscicultura o indivíduo ele cria o peixe dentro de tanques, de gaiolas, e ele o alimenta para que ele pudesse assim ser comercializado. Na pesca, seja ela artesanal ou industrial, você vai para o mar, você vai para o rio e vai capturar o peixe silvestre, nativo que está por ali. Da mesma forma também o extrativismo vegetal. Diferente, por exemplo, quando eu falei dos eucaliptos, há uma floresta de eucaliptos, mas aquele eucalipto plantado, que é chamado de silvicultura, o cultivo de árvores, não é um extrativismo vegetal, porque o cidadão ele plantou aquela espécie de árvore. Agora, a ida à floresta para a derrubada e a extração da madeira, por exemplo, é um extrativismo mineral, porque vegetal, perdoe-me, porque aquela árvore ela não foi cultivada, ela nasceu ali naturalmente. E é uma pena que geralmente essa atividade de extrativismo vegetal ele é recorrentemente acompanhado de muitos problemas ambientais, particularmente o desmatamento, a retirada ilegal de madeira e assim sucessivamente. Então isso aqui é, na verdade, o lançamento de algumas deixas para as próximas aulas, quando ainda continuaremos a discutir sobre o espaço agrário, o espaço rural, o campo, as suas paisagens. Na aula que vem, por exemplo, nós vamos falar sobre o uso da terra no espaço rural, a agricultura familiar, a agricultura comercial, modos de produção agrícola e assim sucessivamente, tá certo? Espero ter contribuído brevemente nessa aula que hoje foi um pouquinho mais curta. Na semana seguinte a gente retoma com essa discussão e, claro, nas nossas correções dos exercícios é a oportunidade que temos para tirarmos mais algumas dúvidas, tá certo? Agradeço a companhia, agradeço a atenção, fiquem bem e até a próxima.